é uma pilha bem ousada. Esses livros aqui somam 2.887 páginas. São quase 3.000 páginas para se ler em 15 dias. A média de páginas que eu preciso ler por dia é de 192 páginas. A MLI oficialmente começou. Hoje é dia 13. A última atualização que foi feita nesse vídeo, até o presente momento, eu não consegui ler mais nada. O que me deu um certo apavoro, assim. Foi na quinta-feira, eu tinha começado... recém tinha pego meu livro pra começar a ler. E apareceu um negócio que eu precisava resolver. Tive que sair. E quando eu voltei pra casa, eu também já estava super exausta. Então, realmente não progredi nada com as minhas leituras. Ontem foi sexta. E aí, o meu namorado veio aqui em casa, a gente saiu pra jantar, a gente foi no shopping. E aí, eu fui dormir na casa dele. E, de novo, não li absolutamente nada. Ele foi trabalhar agora, então ele me deixou em casa, né? Então, eu vou aproveitar esse tempo, vou passar um café e vou ver se eu consigo ler alguma coisa hoje. Porque eu acho que eu já até mencionei que de tarde eu tenho... Não coça, amor, não coça. Meu gatinho tá tendo que usar um colar elisabetano. Eu tentei deixar ele um pouquinho sem pra ele dar uma respirada, mas no momento em que eu tiro ele começa a se coçar, então não tem jeito, ele tem que ficar de colar. Mas é uma dó, né? De toda forma, eu vou passar um café agora e eu vou ler, porque eu acho que eu já até mencionei anteriormente de que durante a tarde eu tenho toda uma outra programação com as minhas amigas, que é aniversário de uma delas, enfim. No presente momento, estou lendo Guerra, Adorável Guerra, combina com meu pijama. E eu tô na página 37. Eu vou fazer uma interrupção. Por quê? Porque eu tava vendo as notícias sobre o Exploda Seu Kindle, que supostamente era pra ter sido hoje, dia 13/7. Só que foi adiado pra agosto. Tudo bem, isso não é o ponto. O ponto é que eu acabei de descobrir que na quinta-feira a dona Alt fez um post no Twitter falando que vai ter um 5º livro na série Jogos de Herança. Eu vou ler a aposta final, né? Agora, sei lá quando, mas vou ler a aposta final. E eu já tenho os irmãos Hawthorne. Aí agora vai sair o grande jogo. Gente, era uma trilogia. O que tá acontecendo? Por que tá saindo mais livro? O nome do livro é O Grande Jogo. O lançamento é dia 1º de agosto nos Estados Unidos. Só que no tweet da Alt diz que o lançamento é simultâneo. Então, vai ser 1º de agosto que vai sair. Agora, quando que vai abrir pré-venda, essas coisas eu já não sei. Não me entendam mal, eu gosto dessa série. Eu realmente gosto dessa série. Mas eu não esperava mais um livro. Enfim, tá, deixa isso pra lá agora. Tá, vamos ler nossa meta diária, maratona literária. Hoje é dia 17, é uma quarta-feira e estamos no 5º dia da maratona. Eu não fiz nenhuma atualização nos últimos dias porque a maratona tá sendo um completo fracasso. A semana tá bastante cheia, tá bastante complicado de conseguir atingir a minha meta de páginas diárias. Conforme eu tinha falado em algum trecho anterior, para conseguir ler todos os livros que eu tinha selecionado para maratona, eu preciso ler 192 páginas por dia. E não tá rolando isso. No primeiro dia eu consegui bater as 192 páginas. No segundo dia eu já não consegui ler nada, né? E no terceiro dia eu cheguei muito perto. Só que ontem, que foi o 4º dia, eu já não consegui bater de novo. Então eu tô com um grande número de páginas em atraso pra conseguir concluir a maratona. No presente momento, eu tô lendo Orgulho e Preconceito. Eu tô na página 87. E eu não imaginei que um livrinho desse tamanho ia me tomar tanto tempo. Porque hoje já é o 3º dia que eu tô lendo esse livro. Não cheguei na metade ainda, não tô em 40% do livro. Eu quero sentar agora e pegar legal esse livro pra ler. Eu acredito que um pouco desse meu atraso nessa leitura também se deu porque segunda, terça e quarta, né, hoje no caso, foram dias muito turbulentos em que eu realmente só consegui chegar em casa próximo das 7, 8 horas da noite. E chegava bastante cansada também, né? Então foram dias bastante cansativos. Mas hoje eu quero ver se eu consigo sentar e pegar esse livro pra ler, que eu já tô bem atrasada nessas minhas metas aí da maratona. Eu já deixei separado aqui também que o próximo livro que eu vou ler pra categoria de livros físicos é este querido aqui. Eu não me assusto tanto com o tamanho desse livro, porque tomando por base os outros que eu li,
eu consegui ler bastante rápido, né? Então esse aqui nem me assusta tanto. Esse aqui tá me assustando mais do que o Cobiça. Porque a leitura não tá tão simples quanto eu imaginei que seria. Mas não vou desistir. Não. Hoje é dia 19 e já perdi as contas de que dia da maratona é. Mas eu terminei de ler Orgulho e Preconceito ontem. Eu ainda não vou fazer as minhas considerações sobre o livro nesse take, porque eu ainda tenho muito que pensar a respeito e entender quais são os meus sentimentos com a obra. Porque durante bastante tempo ali eu tive um sentimento um tanto quanto conflitante a respeito do livro. E então eu preciso pensar um pouco melhor a respeito para conseguir formular bem o que é a minha opinião a respeito de Orgulho e Preconceito. E para seguir com a maratona, na categoria de livro físico, eu selecionei Cobiça. Eu terminei de ler ontem Orgulho e Preconceito, já era passado da meia-noite, eu acho. E aí, naquela hora, eu comecei a ler Cobiça. E agora eu tô no capítulo 10, o que dá a página 45. E vamos de atualização da maratona literária de inverno. Eu tô indo buscar uma água. Meu Deus, a casa tá toda escura. Acontece que nos últimos dias eu não li praticamente nada. Na sexta-feira eu até li alguma coisa durante o almoço. Só que logo na sexta-feira eu já fui pra casa do meu namorado. Significa que eu não li nada. Aí, na sexta-feira, o que a gente fez na sexta-feira? Na sexta-feira eu fui pra Florianópolis. Já eram depois das 6 da tarde. O que significa que a gente voltou lá pelas 4 da manhã. Florianópolis é perto, relativamente perto de onde eu moro. Só que a gente fez um churrasco entre amigos lá em Florianópolis. E depois que terminou o churrasco a gente voltou. Então a gente chegou super exausto. E eu acabei que não li nada. Aí no sábado, que foi ontem, eu dormi basicamente o dia inteiro. E à noite, meu namorado e eu fomos pra uma festa de música eletrônica que tem aqui na região. Eu acredito que ela é bem conhecida até. A gente foi na Green Valley. E aí, de novo, a gente ficou acordada até de madrugada. E eu dormi mais que eu deveria hoje. Só que hoje já é domingo, certo? E no dia de hoje teve a festa de aniversário da cidade, o que significa que eles fecham a orla da praia aqui. Então a gente foi nessa festa de tarde e ficamos até o finalzinho do dia ali. Eu cheguei em casa, dormi de novo, já são 7 horas da noite agora. Eu até que não dormi tanto, eu dormi 1 horinha ali. Então, o resumo da ópera toda eu simplesmente não li mais nada para maratona literária de inverno. Eu tomei um baita de um prejuízo literário esse final de semana. Então, agora eu vou sentar para ler. Mas isso é muito difícil eu recuperar, considerando que eu já tava com mais de um dia de atraso. Eu tô com umas 700 páginas em atraso pra bater a maratona. Então, assim, a não ser que eu desenvolva superpoderes de leitura, eu vou continuar com essas páginas em atraso. Mas a questão aqui não é pra falar sobre os danos. A questão aqui é tentar remediar o dano ao máximo possível. Mas eu tenho fé. Eu tô 700 páginas atrasadas na maratona, mas eu tenho fé. Hoje é terça-feira, dia 25, e hoje é o penúltimo dia da maratona. Eu confesso que eu cometi um erro absurdo ao escolher livros muito longos para essa maratona. Agora são 8 horas e eu terminei de ler Cobiça agora. Eu levei mais tempo do que eu imaginava para ler esse livro. Eu esperava que eu conseguisse ler ele talvez em 2 ou 3 dias, mas não foi o que aconteceu. Eu demorei um pouco mais, né? São 800 páginas, 700 e pouco. Então, eu levei um pouco mais de tempo do que eu achava pra terminar esse livro. E, na verdade, no presente momento, eu tava querendo largar tudo e continuar lendo a saga, mas eu vou me conter e vou tentar ler pelo menos mais um livro da maratona. Então, o próximo livro seria o livro com protagonismo feminino. E para essa categoria eu tinha separado A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu tenho bastante expectativas para esse livro. Assim, logo que eu comprei ele, eu dei uma segurada, não quis ler ele, porque eu tava com as expectativas muito altas. E agora que já baixou um pouco, né, a poeira já deu uma segurada, eu vou pegar ele para ler.
E tô bastante ansiosa. Quero ver se, talvez com a ajuda de um audiobook, eu consiga, entre hoje e amanhã, terminar a leitura desse querido aqui, porque ele não é tão grande, né? Ele tem umas 300 páginas, então se eu ler umas 150 hoje, umas 150 amanhã, então eu vou começar a leitura desse aqui agora. Eu vou aproveitar este momento para tecer comentários a respeito de Orgulho e Preconceito. E assim, eu respeito tudo que é Orgulho e Preconceito. Foi um livro extremamente revolucionário para o seu gênero. E ele trouxe uma mudança de paradigmas muito grande para esse gênero literário. Mas assim, não me ganhou como eu esperava que fosse me ganhar, sabe? Dá até uma dor no coração, assim, de não gostar de um livro tão clássico e tão aclamado. Mas pra mim, sinceramente, ele não foi um dos melhores. Eu já li outros clássicos, por exemplo, Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Esse livro, assim, completamente me deixou arrebatada. E eu fiquei, nossa, aquele livro mexeu muito comigo. Esse aqui não. Não me pegou. Também tem um agravante, né? De que eu não sou o tipo de pessoa que gosta de romance de época. Então, talvez, pra uma pessoa que gosta de romance de época, seja uma delícia. Mas, assim, pra mim, não funcionou. Eu tenho outros 2 livros da Jane Austen aqui. Eu tenho Persuasão e Razão e Sensibilidade. Não são leituras que eu vou descartar. Eu provavelmente vou fazer essas leituras. Mas com certeza não vai ser num futuro próximo. Porque, assim, esse livro não tem 300 páginas, tem 290 páginas. E eu levei quase a mesma quantidade de tempo pra ler esse livro do que eu levei pra ler Cobiça, que tem quase 800 páginas. Então, assim, só não funcionou pra mim. Eu até, depois de terminar de ler o livro, eu fui assistir o filme. Eu devo ter assistido metade, sei lá, uns 40 minutos do filme e eu dormi, assim, não... Só foi uma história que não funcionou pra mim. Muito provavelmente porque romance de época não funciona pra mim. No que diz respeito a esse querido aqui, eu não vou tecer comentários sobre ele no presente momento, porque eu fiz um vlog só pra esse livro aqui, né? Pra finalizar como todos os outros que eu venho fazendo dessa saga. Hoje é segunda-feira, dia 29. E oficialmente terminamos a Maratona Literária de Inverno. A maratona, na verdade, terminou no sábado, dia 27. E aí, eu vim conversar um pouquinho sobre o que eu consegui ler e o que eu não consegui ler para essa maratona. Para a Maratona Literária de Inverno, então, terminamos com um saldo de 5 livros lidos e 4 livros não lidos. O primeiro livro que eu li para a Maratona Literária de Inverno, que na verdade eu terminei de ler ele um dia antes da maratona começar, se eu não me engano, foi A Rainha da Terra do Nunca. Sobre esse livro aqui, não se tem muito o que falar, porque é sabidamente um livro ruim e tá tudo bem também, né? Eu já comentei isso em algum momento anterior, de que às vezes a gente só precisa ler alguma coisa bem bobinha, assim, só pra distrair um pouco a cabeça, limpar um pouco o paladar, e não tem problema, né? Eu senti que esse livro em específico, comparado com os 2 livros anteriores da série, ele teve um melhor desenvolvimento da história em si, não foi apenas pegação infinita, como era nos livros anteriores. Só que eu realmente não sei se eu vou continuar com essa série, né? Porque eu confesso que eu tô um pouco cansada. Então, o próximo livro já tá vindo aí. Eu vou segurar um pouco e talvez em um outro momento eu vá voltar pra essa saga e finalizar a leitura desses livros.
depois de finalizar a leitura de A Rainha da Terra do Nunca, eu li Guerra, Adorável Guerra. Esse livro é muito lindo, não só fisicamente, uma história muito bonita. Eu gostei bastante desse livro. Eu tava com altíssimas expectativas. Eu não posso dizer que essas expectativas foram frustradas, porque não foram. O livro é sensacional, mas talvez eu devesse ter ido com um pouquinho menos de expectativa para essa leitura. Mas assim, maravilhoso. Se eu não me engano, no Scooby eu dei 4 de 5 estrelas. Então assim, o livro realmente é muito bom. Depois de ler Guerra, Adorável Guerra, eu entrei... é um tópico sensível, tá? É um tópico sensível. Porque eu fui ler Jane Austen. Eu li Orgulho e Preconceito. E não foi nada do que eu esperava. Eu esperava me apaixonar, assim, perdidamente por essa história, enfim. Mas não foi pra mim. Só não foi pra mim. Eu entendo toda a importância e toda a relevância desse livro, mas pra mim não funcionou e também tá tudo bem. Não sei se foi por parte da tradução, não sei, né? Se talvez se eu tivesse escolhido uma outra tradução, eu talvez teria me conectado mais com a história. Só que eu achei que a galera se emociona demais com pouca coisa que acontece. É porque acontece, ao mesmo tempo que acontece muita coisa dentro da história, não acontece quase nada. E aí eu levei muito tempo pra ler esse livro. Assim, eu levei muito tempo pra ler esse livro. No mesmo tempo que eu li Orgulho e Preconceito, né? Eu li um livro desse tamanho, que foi Cobiça. Que foi a leitura que eu fiz logo depois de finalizar Orgulho e Preconceito. E sobre Cobiça, eu fiz um vlog, né, de leitura desse livro. E ele vai sair em algum momento aqui no canal. Acontece muita coisa nesse livro. Eu passei por altos e baixos muito grandes nesse livro. Muito grandes, assim. Eu fiz várias marcações. E assim, acontece muita coisa interessante. E muita coisa que eu achei meio forçado. Mas isso já é um negócio que eu não posso reclamar, porque já vem sendo assim desde o começo dessa história. Então, assim, não me sinto no direito de reclamar disso. Eu já sabia que isso poderia acontecer. Estou bastante ansiosa para a leitura de... O próximo livro é Sedução. Mas Sedução é ainda maior do que Cobiça. Então, eu vou dar uma segurada. Mas eu tô bastante ansiosa pra saber o que vai ser dessa história daqui pra frente. Acontece muita coisa nesse livro. Tipo, muita coisa mesmo. Que, sinceramente, se eu fosse falar o que acontece nesse livro... Primeiro que ia ser quase impossível sem dar spoilers. E depois que eu ia passar 1 hora sentada falando. E ainda assim eu ia esquecer de muita coisa. Porque... Nossa, esse livro vai longe. Esse livro vai muito longe. E aí, nos 45 do segundo tempo, no finalzinho da maratona, se não me engano foi nos últimos 2 dias, ali 26 e 27, eu comecei e terminei de ler A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu sinto que eu não estava preparada para esse livro. Eu não imaginei que seria dessa forma. O que eu posso dizer é que eu fiquei completamente fissurada nessa história. E assim, eu quero quanto antes poder pegar o próximo livro, porque eu fiquei muito curiosa de como que essa história toda vai se resolver, né? Porque no primeiro momento desse livro a gente é apresentado ao fato de que uma das amigas desapareceu, né? E assim, ela não desapareceu enquanto jovem, ela já é uma idosa e ela escolheu desaparecer. Então tá bastante interessante. Aí a gente volta no tempo e começa, né, a acompanhar a história das duas pelo ponto de vista da outra amiga, né? Cara, que loucura, que loucura. E aí eu entendo por que esse livro aqui entrou pra lista dos melhores do século. E realmente, assim, a ambientação é muito... Você entra na história de um jeito que é impossível você se desconectar, assim, realmente... Então, este foi o saldo da nossa maratona.
continuação de uma série, lançamento do ano, um clássico, livro físico e protagonismo feminino. Essas foram as categorias que eu li. O que ficou de fora, né, foi livro digital, que, sinceramente, se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, eu teria terminado de ler o livro digital, que para essa categoria eu tinha selecionado O Caso do Assassino das Páginas. Se eu não me engano, falta coisa de 80 páginas para eu terminar esse livro, mas tá aí, não terminei, tá tudo bem também, né? Pra categoria de livros únicos, eu tinha selecionado Amor às Causas Perdidas, que tá lá no meu carrinho. Mas eu sinto que essa maratona serviu de impulso pra eu ler esse livro, porque realmente eu fui revisitar, né, esse livro e eu fiquei bastante curiosa. Faltou também a categoria de livros nacionais, que esse com certeza eu vou ler, porque é Véspera, da Carla Madeira. O que vai me exigir um pouco mais de força é para ler Boas Esposas e finalizar Mulherzinhas, que é o meu livro encalhado, que já tá encalhado desde o ano passado. Mas ele tá lá no meu carrinho. Eu não tirei os livros da minha TBR do carrinho, porque agora eles vão ser lidos. Mas esse é o fim da nossa maratona literária de inverno. Eu já tô programando uma próxima maratona ali, pra eu finalizar algumas séries que eu tenho em andamento. E logo mais eu volto pra contar pra vocês como que foi a experiência de finalizar essas séries que estão em andamento.